Boa tarde, estamos começando mais uma transmissão ao vivo no Facebook do Amazonas Atual, com uma entrevista sobre machismo e igualdade de gêneros com a Dora Brasil. Nós estamos aqui com a Dora Brasil, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, e com a professora Iolete Ribeiro, que é psicóloga e tem uma trajetória acadêmica de luta pelos direitos humanos. Professora e Dora, começamos essa entrevista, hoje é dia dos namorados, né? E a gente começa com uma pergunta sobre essa relação aí do homem e da mulher, né? No dia dos namorados, geralmente o homem presenteia, a mulher também presenteia, mas eu pergunto, ainda existe hoje, com toda essa discussão sobre gênero, homens que dão presentes machistas para a mulher? Existem coisas que expressam comportamento machistas que você não tem nem ideia, até mesmo do homem para com ele mesmo. Entendeu? Então, assim, em relação ao presente, existem sim presentes que são machistas. Quando ele deixa de dar alguma coisa que é preferência da mulher, que é do gosto da mulher, para dar uma outra coisa que, ao invés de servir só para a mulher, vai servir para a casa toda, vai ser, digamos assim, um bem coletivo, de uso coletivo, e não para agradar a mulher, por exemplo, o perfume preferido, a roupa preferida, o livro que ela deseja. Correto. Fugindo disso. E muitas vezes o fator que motiva a escolha do presente é pensar na utilidade que vai ter para quem presenteia e não para quem é presenteado. Então a lógica, né, a motivação tem que ser o contrário, é o que agrada a pessoa. E muitas vezes os parceiros nem conhecem direito, né, a outra pessoa, porque é egocêntrica, só pensa em si e aí não se dispõe a descobrir o outro. Exato. O nosso convite para vocês virem aqui discutir esse tema, que é o machismo, surgiu de uma polêmica que houve na Câmara Municipal 2 semanas atrás, em que o presidente da casa cortou o microfone, encerrou a sessão, quando uma vereadora queria se pronunciar, né? Houve uma discussão anterior sobre tempo, ele queria dar 2 minutos, ela disse que tinha direito a 3 e ele corta o microfone e não fala mais, né? Isso virou uma discussão sobre gênero, ele se defendendo. Nesse caso, você falou que tem sutilezas, aí não se trata de uma sutileza, né? Não, aí foi de maneira clara mesmo, foi de forma clara. Né? Foi clara. Que ele inclusive coloca num dos argumentos dele, que é disputa política, né? Alguma coisa assim. Pois é, ali é um espaço de disputa política, só que ele chegou lá primeiro que ela, e nunca, né, em momento algum, nunca na história daquela Câmara, ele desligou o microfone para um colega, ou ele só disputa com ela, com mulher. Ele disputa com os outros também, nunca foi desligado o microfone para um outro colega. O machismo, ele é assim, ele vem carregado de comportamento, de atitudes que não aceitam, né, a igualdade de gêneros, né, do homem e da mulher. Né, ele nega isso, o machismo nega. Né, ela questionava o tempo, né, e ele negando, né, como se ele ou os outros tivessem muito mais tempo que ela. O machismo é um sistema de dominação e se utiliza várias estratégias para dizer não, quem manda, né, quem define, e muitas vezes de forma disfarçada. No discurso você não percebe muitas vezes a expressão daquele sistema de dominação e do fato de se desqualificar a outra pessoa, né? Mas ele está presente nas atitudes, nas posturas, nos gestos, né? E nos ambientes institucionais é muito frequente a presença do machismo, mapeando, definindo, pautando as agendas, né, de funcionamento das instituições.
Como é que são? A gente fala muito dessa questão da violência contra a mulher, né, da agressão física e tal, mas além disso tem essas sutilezas que vocês falam, dá pra gente destrinchar algumas sutilezas em que a pessoa que pratica o ato machista não se dá conta de que está sendo machista, né, e até se defende, não, isso não é machismo. Quer ver uma atitude machista do homem para com ele mesmo? Não fazer o exame da próstata. Muitos homens não fazem o exame da próstata por machismo. E assim, uma forma de machismo, ela falou das instituições, todo o ambiente de trabalho ele é permeado por machismo, né? Nas relações familiares, né, a ideologia do machismo ele vem por conta do processo histórico, né, da sociedade patriarcal. E aí como é que ele se expressa? No sentimento de posse que o homem tem sobre a mulher, como se ela fosse uma propriedade dele. Então, nós estamos acompanhando 3 casos assim alarmantes, né, que aconteceram nesse primeiro semestre, que foi o caso do Carmo, que foi dia 4 de abril, no Zumbi, né, teve o caso também acho que é Gracilene, no Zumbi. A do Carmo já estava separada há 2 meses, né? E o ex-marido persuadiu, disse que queria dividir as coisas, que já estava conformado, que queria dividir o que eles tinham em comum, e aí trouxe ela de onde ela estava, em Porto Velho, para perto, né? Para poder executar o crime. A outra também, que foi no Zumbi, e mais recentemente uma assim horrível, que foi da mulher que foi queimada, né, professora Lídia, em Tefé. Ele jogou gasolina nela, incendiou, e quem a socorreu foi o filho de 16 anos. Então, assim, tudo por quê? Porque eles não aceitavam a separação, porque elas manifestavam o desejo de se separar. E aí trata a mulher como propriedade, como objeto, e não como pessoa, né? Mas tem um outro campo que a gente vê frequentemente manifestação de machismo, que são as cantadas, né? Que muitos homens acham que toda mulher quer ser cantada, e se ele der uma boa cantada, ela vai ser seduzida, ela vai cair na cantada dele, né? E aí muitas vezes não observa se a mulher deu espaço para isso. Então, às vezes, ao longo do dia, são muitas cantadas que uma mulher recebe, muitas desrespeitosas, invasivas, né, que não levam em consideração que é um ser humano, que é uma pessoa, e que faz milhões de coisas ao longo do seu dia, no seu cotidiano, e que não está o tempo todo ligada numa paquera, não está só pensando nisso, né? Existe espaço para paquera, mas tem que ser com permissão. E como é que você identifica esse limiar, do que é permitido e do que não é permitido? Por exemplo, se ele faz uma cantada, dá uma cantada assim na mulher, perguntando, quer dançar comigo? Ou vamos dançar? Alguma coisa assim. Se ela disser não, tem que ser respeitado. Esse é um marco de respeito. Quer ver um desrespeito? Ela dizer não, ele ficar insistindo, puxar pelo braço, passar a mão na bunda. Isso é um desrespeito. Isso não é mais uma cantada, já é uma a pessoa agressão. Sinaliza. Sinaliza se ela quer que continue. Se ela diz não, se ela sinaliza, mesmo que não seja verbalmente, se afasta, não olha, para, né? É porque ela não deu espaço para isso. Não, eu tô tentando estabelecer aqui um diálogo em relação a isso. A cantada, ela é saudável, né? A paquera é saudável. Pois é, a paquera e a cantada ali, sei lá, porque eu tô imaginando cantada como aquele ato em que você toma a iniciativa de seduzir a outra, né? Tanto faz homem como do homem para a mulher ou da mulher para o homem, isso ocorre ou também. Da mulher para a mulher ou do homem para o homem, que aí também a gente tem que pensar. Também, mas agora. aí onde é que você extrapola essa questão do desrespeito ou do machismo, né? É quando você desconsidera a resposta do outro.
E você acha que se você insistir, se você mudar de estratégia, você vai ser bem sucedido. É como se não interessa o que o outro deseja, o que o outro quer, interessa o que eu quero. Aí você extrapola o limite. Né? E às vezes ocorre... invasão, né? Quando há invasão. Às vezes ocorre os atos de violência também pela resposta, né? Porque muitos homens começam a cantar e a mulher não dá atenção, não responde como ele quer, aí ele já começa a xingar, aí ele já começa a depreciar, a falar coisas como se, eu nem ia querer mesmo, né? Para ele não se sentir perdedor porque não teve uma... Não foi correspondido, né? Eu acho que eu tento diferenciar aí a cantada daquele chaveco na rua que você vai passando e, né? Geralmente tem alguém ali parado, passa uma mulher bonita ou não, e o cara joga um chaveco para cima. Mas né? não é só na rua. Em todo lugar. Em todo lugar que a gente está, isso acontece. No ambiente de trabalho, isso é comum. E muitas vezes é até constrangedor, porque é um chefe, é alguém que você percebe que pode influenciar no seu espaço de trabalho, é numa sala de aula, é em todo ambiente, até em ambiente, um shopping, uma padaria, em todos os lugares, não é só na rua. Em todos os lugares as mulheres relatam experiências desagradáveis em relação a isso. Como é que como é que nasce o machismo? Bem, como nasce o machismo? Eu penso que o machismo nasce num processo de construção social. Nasce quando a gente determina que azul é do homem e rosa é da mulher. Quando a gente diz para o homem não usar rosa, quando a gente compra brinquedos para as mulheres, tipo só boneca, só panelinha, ao invés de comprar um caminhão, um avião, que hoje as mulheres, existem muitas mulheres caminhoneiras, existem mulheres já se preparando aí, né, para aeronáutica, para pilotar avião. Então, assim, acho que o machismo é uma construção social. Ele nasce, né, ele tem um nascedouro. Né, tem um processo histórico e ele nasce assim, quando uma prática do machismo é você estabelecer o que é feminino e o que é masculino. De forma rígida. De forma rígida e estabelecendo desigualdade, porque as diferenças elas existem. Por exemplo, eu não quero ter barba, entendeu? É uma diferença. Mas isso não significa, não é desigualdade. Desigualdade ela é construída socialmente. Né? Quando eu penso que uma mulher não pode desempenhar com a mesma competência uma tarefa que o homem desempenha. Isso, né? e existem homens e existem mulheres machistas. Sim, é do não, indivíduo. quando a gente fala do machismo, não são somente homens que são machistas. Porque como é um sistema de dominação e é um sistema de hierarquização mesmo da sociedade, tanto o machismo quanto o racismo cumprem esse papel de hierarquizar e aí de setorizar espaços e papéis que as pessoas exercem em função do gênero, né? Então, quando a gente fala dos efeitos do machismo, porque o machismo mata, o machismo produz violência todo dia, a gente está falando também não somente de mulheres, a gente está falando de todas aquelas pessoas que se identificam com o feminino, como por exemplo as travestis, que do grupo de LGBTs é o grupo que mais sofre violência, porque é o grupo mais identificado com o feminino e num lugar de muita fragilidade. Até né? os metrosexuais, eles sofrem discriminação. Por exemplo, se um homem resolve fazer a sobrancelha, fazer as unhas, eles sofrem discriminação dos próprios homens, né? Um comportamento machista. As mulheres discriminam, às vezes, outras mulheres. Isso é um comportamento machista também. E aí, como a Dora falou, isso é aprendido no cotidiano. Quando a gente educa os nossos filhos e a gente decide o que o filho pode fazer ou o que a filha pode fazer, a gente está dizendo, olha, o lugar social do homem é esse, o lugar social da mulher é esse. E a gente pode
educar para promover a igualdade de gênero ou pode promover a desigualdade, que aí né? Você ouviu falar na questão de gênero que ia constar nos planos de educação, no municipal, sim, estadual, federal, e que foi tirado pela bancada BBB, da bala, do bullying e da Bíblia? Ouviu falar? Sim. Ela tinha a função exatamente de a escola, ao ser um espaço privilegiado, e a academia, tratar essa questão de forma mais solidária, para que combatesse, inclusive, esses atos de violência, né, fruto da concepção machista, e tornasse, criasse uma relação respeitosa entre as diversidades de gênero. Exato. Não era nada para dizer para a criança, olha, tu pode ser homem, tu pode ser mulher, não era nada disso. Existe uma cultura que não é uma cultura brasileira, é uma cultura mundial. Essa cultura da violência contra a mulher, ela não é uma questão nacional, né? Ela é mundial. Não, sim, e que eu estava lendo sobre isso, aquela coisa do direito de corrigir, né? Que o homem tinha sobre a mulher durante séculos, né? Não só o pai corrigia a filha, como também os irmãos, né? Tinha uma relação assim. E isso se perpetua, né, no cotidiano, com essa ideia de que o homem, para corrigir, ele precisa bater, né? É uma cultura que também está dentro das famílias. A mãe bate no filho, né, com essa ideia de que bater corrige, né? Como é que vocês avaliam essa questão? Como o machismo é um sistema de dominação, ele coisifica o outro. Então, trata aquele outro como um objeto e não como um ser humano. Porque se a gente fala de relações igualitárias, a gente está falando de respeito, a gente está falando de autonomia, a gente está falando que o outro tem capacidade de tomar decisões. E aí a ideia de educação que está presente nesse contexto é de uma educação que liberta, é uma educação que é emancipatória. Porque quando o sujeito que é educado, ele tem que ser autônomo, ele tem que se autogovernar. Se ele não se autogoverna, ele vai ser governado por outro, que é o que acontece quando, por exemplo, se instituem as leis de trânsito. E aí eu sei que tem um limite de velocidade, eu sei que existem várias regras, andar com cinto de segurança, respeitar o sinal vermelho, parar no sinal vermelho, mas o sujeito que está educado, que é autônomo, se autogoverna, ele vai respeitar porque ele entende que essas leis têm um sentido, que elas servem para proteção. Aquele que não é autônomo, que é governado por outro, se ele achar que ele está sendo fiscalizado, ele vai respeitar. Se ele achar que não, ele não vai respeitar. Então, ele exige uma punição, uma vigilância para, se tiver isso, então eu vou seguir regras, senão eu vou desrespeitar. Então, se a gente oferece uma educação que não promove a autonomia, a gente não está desenvolvendo pessoas que vão viver numa sociedade que é democrática, que respeita o direito de um e de outro, numa sociedade fraterna, porque exige a vigilância. Eu estou já tomando o outro como incompetente, como incapaz, como aquele que vai burlar as regras, né? Uma educação violenta, ela parte desse pressuposto. E aí você não institui uma sociedade onde as pessoas se respeitam. Né? Porque aí a marca é a violência. É como se a violência resolvesse todos os problemas. Porque eu chego, eu bato, eu resolvo. Né? E numa sociedade... A violência, a força, o controle do mais forte, né? Sobre o mais fraco. Pois essa questão, porque geralmente a gente discute, a sociedade discute quando o homem mata, né? Ou então quando espanca, que deixa marca, né, no rosto e tal, e deixa a mulher ali ferida a ponto de ir para o pronto-socorro. Aí a gente diz, pô, o cara cometeu um... mas não começou ali, né? Exatamente, é isso que eu digo. Como é que o que a Iolete acaba de falar é uma utopia, né? A gente está diante de uma realidade que é totalmente diferente, em que há uma cultura de violência na educação primária ali em casa,
né? Tem pais que batem até na criança que ainda nem entende por que está apanhando, para ela comer, por exemplo, né? O pai bate na criança que não quer comer, né? O pai e a mãe, eu estou falando dos pais, né? Então a gente está diante de uma cultura de violência que nasce ali, né, na família, depois que vai para a sociedade. Geralmente, ou isso não acontece, geralmente aquele que pratica a violência contra a mulher não é uma pessoa que também sofreu violência na infância, ou não, isso não tem relação? Não, às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes é concepção mesmo, educação, mas não do ponto de vista de que tenha sofrido necessariamente violência. A Lei Maria da Penha, ela preconiza que o agressor precisa de tratamento. Então, hoje no Estado nós temos a rede de proteção, né, do atendimento psicossocial à mulher, mas nós temos também um serviço, que é o SARI, é um projeto que também atende ao agressor, para que ele não haja recidiva, né? Agora sim, não necessariamente ele foi tratado com violência, mas é fruto da sociedade em que ele vive, da educação, dos valores que foram incutidos para ele, né, repassado para eles, e não necessariamente com violência, né? Porque a família é uma instituição social, ela não está isolada da sociedade, então não é algo que está limitado a um poder de influência da família. A família exerce influência, mas essa família também é influenciada, né, pelo que ela escuta, pelo que ela vê, pelas práticas sociais que estão ali ao seu redor. Então, quando você falava chegou a um crime de violência, de assassinato, né? Um homem que matou uma mulher. Mas existe todo um conjunto de comportamentos que antecedem esse ato, que constituem um relacionamento abusivo. Muitas pessoas vivem experiências de relacionamento abusivo e essa violência não vai se tornar uma violência física extrema, porque a gente naturaliza muitas coisas, né? É natural que em um relacionamento as pessoas tenham que construir acordos, um tem que ceder, o outro tem que ceder, né? No diálogo você vai tomando essas decisões. Mas a partir do momento que só um cede, o outro não, aí já se institui uma relação que está desigual. Uma relação opressora, né? Isso, sobre outra pessoa. Alguém ali está sendo oprimido. E historicamente, quem fica nesse espaço de opressão são as mulheres, porque a educação orienta nesse sentido. Quem decide é o marido, quem escolhe o que fazer, o que não fazer, quando fazer, onde fazer, é o marido. E aí as mulheres vão cedendo, e muitas vezes elas se anulam naquele relacionamento. E aí ele se torna abusivo, porque a pessoa não tem um projeto dela, não tem uma construção, né, onde ela tem uma voz ativa também, né, onde ela possa dizer. Não significa que na relação um tem que preponderar, mas é que os dois têm que entrar em acordo, e os dois têm que falar em pé de igualdade. Não pode ser, porque um trabalha, o outro não trabalha, então quem trabalha é que manda. Não, a relação tem que ser igualitária, os dois têm que ter voz igualmente. E para construir essa noção de respeito, tem que ter educação. Por isso, que assim, é uma utopia, eu não vejo como utopia no sentido de que a gente tem que ter isso como meta. Não temos hoje, mas temos que ter como meta. E para atingir ou nos aproximarmos disso, precisa ter educação. A gente precisa desnaturalizar a violência, dizer não podemos aceitar nem a violência física, nem a violência psicológica, nem a violência moral, nem a patrimonial. Não, violência não é algo aceitável. A sociedade tem que se posicionar assim e construir outras práticas, outras formas de relacionamento. Eu peguei um texto aqui de uma mulher que escreveu na revista Fórum, eu esqueci de anotar o nome, mas ela diz o seguinte: o acusado de agressão não é um monstro. Ela diz que é um equívoco você a sociedade querer tratar o agressor como um monstro, né, que deve ser encarcerado,
colocado na prisão ali, mofar na cadeia, né? E quando a ideia de que quando você faz isso, você acaba minimizando essa questão da violência, né? Quem não bate de forma a ferir a pessoa, ele não é uma pessoa normal. Aí tem um monstro que é aquele que pratica uma violência maior. É isso, Dora? Assim, existem os tipos de violência. Por exemplo, a Iolete acabou de falar aí várias formas de violência. A violência física é aquela que dói mais, né, que traumatiza as crianças, os filhos, quando eles presenciam. Mas tem a violência psicológica, né, que ela humilha, ela maltrata. Tem a violência patrimonial, quando o homem não permite que a mulher usufrua integralmente do suor do seu trabalho, quando ele controla demasiadamente, né? Então, assim... Controla o quê? O dinheiro em casa? O dinheiro da mulher, entendeu? As roupas da mulher, as coisas que são dela, entendeu? Ele tem controle sobre as coisas que são dela. Então, assim, é uma forma de opressão também. Então, assim, monstro... É difícil assim a gente estabelecer o limite para quando é monstro e quando não é. Mas, por exemplo, um homem que joga gasolina na mulher, sai de uma festa, chega em casa, já comprou a gasolina, ele premeditou. Para esse tipo de homem, e que já vem geralmente, incrível que pareça, geralmente o homem já vem de uma outra relação, né, em que ele também foi agressor, sempre tem a recidiva. O ideal é que a gente possa, de fato, tirar esse homem dessa condição de agressor, né? Às vezes também a questão social, a opressão social, ela não pesa só sobre a mulher, ela pesa sobre os homens também. Então, muitos homens, por exemplo, são levados ao alcoolismo e, consequentemente, a uma alteração comportamental em função dessa opressão social que pesa sobre eles também. Por isso que a corrente feminista que eu participo é a corrente que luta pela emancipação da sociedade. Porque numa sociedade mais emancipada, evidentemente que a mulher, né, como na maioria das sociedades ela é mais da metade da população, ela também vai estar emancipada. Agora sim, o ideal seria recuperar o agressor. Mas em alguns casos não tem solução. Tem sim que ser preso, tem que pagar pelo crime que cometeu. Um homem que dá uma facada, a mulher não morre, dá a segunda, a mulher não morre. Ele resolve meter a mulher ferida no pescoço da mulher para acertar a jugular e segurar até ver que a mulher morreu. Isso é uma atitude monstruosa e fria. E precisa sim ir para a cadeia, é a minha opinião, né? Ela sim. Tem a opinião dela. Precisa ir para a cadeia e ficar lá assim preso, e ainda bem que foi aprovada a lei do feminicídio, porque aí é considerado crime hediondo, não há relaxamento de prisão. Então, eu acho que a responsabilização penal é um dos caminhos de enfrentamento à violência, mas não pode ser o único nem o principal, porque assim como você se referiu à reportagem, a gente não pode cristalizar o lugar. Esse é a vítima, esse aqui é o algoz. As relações, elas são muito complexas. Não é uma coisa simples de fez isso, a consequência é aquilo, né? Tem as questões emocionais envolvidas, né? Então a gente precisa dar atenção a esse todo, a essa complexidade toda. Então, a justiça tem um âmbito limitado de intervenção, mas ela simplifica o que não é simples. Então, é um episódio de violência, essa é a vítima, aquele é o algoz, ele vai ser preso, está tudo resolvido? Não. Essa violência ela vai ter impactos nos anos seguintes, no resto da vida inteira da pessoa. Essas pessoas precisam de uma assistência à saúde, muitas vezes de um acompanhamento psicológico, para elas poderem se recuperar, ressignificar aquele episódio, se fortalecerem, para não viverem mais coisas semelhantes, né? É preciso investir na prevenção da violência, principalmente. E muitas vezes o Estado, ele se desresponsabiliza dessa parte,
porque fala, botei na cadeia, acabou a história. Não. O Estado precisa se responsabilizar em criar políticas que promovam o direito, que promovam a saúde, que promovam o acesso à informação qualificada para evitar a violência. Ontem o Fantástico mostrou um caso, aqueles casos de justiça, né, que é Fantástico tem mostrado semanalmente. Sim. E ontem foi exatamente uma mulher que apanhava do marido durante quase 10 anos, aí chegou a um ponto que ele bateu e queimou ela com o ferro de passar. Sim. E aí foram para a justiça. No primeiro momento ela queria o divórcio, né? Ele não queria e se arrependeu. A advogada dela lutava para que ela não recuasse, mas ela no final recuou e aceitou as desculpas do marido e não quis mais, não aceitou mais o divórcio. Quer dizer, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão. Para quem é dirigido, que mensagem o movimento de mulheres dirige para as mulheres e que mensagem dirige para os homens, né? Olha, eu acho que para as mulheres a maior mensagem ultimamente, e é o que tem trazido à tona, né, tem dado visibilidade, é a denúncia. Denuncie. Né? Agora sim, são questões subjetivas que envolvem o pós-denúncia. Por exemplo, às vezes ela denuncia e não pode voltar para casa. Para isso existe a casa-abrigo. Né? Ela vai para o abrigo e passa um período lá, mas em algum momento ela vai ter que retomar a vida dela, porque enquanto ela está lá, a vida dela está parada. Né? Então, assim, a nossa principal mensagem tem sido para as mulheres. Eu acho que isso pode ser, acho que tu toca num ponto importante, uma lacuna, porque fora esse trabalho de atendimento psicológico ao agressor para que não haja recidiva, né, a gente fala muito pouco para os homens. Nós falamos muito pouco para os homens. Essa é uma observação que o movimento vem fazendo e nós temos que encontrar formas de falar para os homens. Agora, onde é que se fala para os homens? Nos mesmos espaços que se fala para as mulheres. A escola seria um espaço privilegiado, os locais de trabalho seriam um espaço privilegiado também, as universidades, a academia, um espaço bom para se falar para os homens. Mas eu acho que nós temos ainda essa lacuna de falar para os homens. Acho que o movimento precisa muito mais falar para os homens. Além da denúncia, uma mensagem que a gente sempre deixa para as mulheres é a busca da independência financeira. Não que isso a impeça de sofrer violência, porque a violência ela é democrática, ela atinge todas as classes sociais, né? Todas as camadas sociais, porque às vezes você é independente financeiramente, mas você não é independente emocionalmente. Você tem condições financeiras, é muito complexo. Você tem condições financeiras de sair daquela relação, mas você não sai porque você é dependente emocionalmente e porque você é fruto, que a Iolete falou, daquela sociedade que te disse, né, que meteu a vida inteira na tua cabeça que tu é responsável por manter a tua família. Tu é responsável, se tu fugir daquele padrão, tu já não é mais tão valorizada como mulher. Então, assim, é todo um processo, né? É todo um processo de educação, é todo um processo de libertação, é todo um processo de dizer não à opressão. Eu acho que as duas falas assim, e mais, o Estado, ele cumpre um papel importantíssimo. Por exemplo, depois que foi sancionada a Lei Maria da Penha, né, a gente viu, aumentaram, teve a lei, não aumentaram os casos vieram à tona. Né? Então, quando o governo ele elabora, implementa uma política pública visando o combate à violência, ele também está contribuindo para que ela ganhe visibilidade, intimide, né, o agressor, trate da mulher, trate do homem, e isso é uma forma assim
que vai dar resultado. É novo, porque se você pegar a Lei Maria da Penha, está completando 11 anos agora em 2017. Para a história, 11 anos não é nada. Para um comportamento, né, socialmente instalado, 11 anos não é nada. Mas você já vê os primeiros frutos, que é o fato de as mulheres denunciarem, não se intimidarem. Já ganha um reconhecimento, né, para dizer, olha, isso aqui é violência, porque antes só se reconhecia a violência física, mas a violência psicológica não. Então hoje a gente já está nesse outro patamar de reconhecer as violências mais sutis, que não são aquelas tão explícitas, mas que geram sofrimento, que geram desgaste, que geram inúmeros prejuízos. Eu tive uma experiência de trabalho com homens autores de violência contra a mulher durante alguns meses, e esses homens, ao final do trabalho, eles relatavam assim: eu gostaria de ter aprendido isso antes, de ter tido contato com essas informações sobre gênero, sobre consentimento, sobre sexualidade, masculinidade, feminilidade na minha adolescência, porque eu teria sido outro homem. E as pessoas, os homens, né, que são autores de violência, eles se transformam quando eles têm a oportunidade de olhar sobre outro prisma, de estudar, de refletir, de compreender. Mas infelizmente nem todos têm essa oportunidade. Nem todos têm acesso a esse conhecimento. E ele teve uma formação para ser machista. E aí, quando teve a oportunidade, ele exerceu esse machismo, e isso muitas vezes se transformou em uma violência. Então, a mensagem para os homens é que eles podem mudar, que é possível fazer diferente. Né? Tem que buscar ajuda, tem que buscar informação, tem que buscar apoio. Porque o machismo, ele faz os homens sofrerem também. Porque se coloca uma cobrança sobre o homem de desempenho, de responsabilidade, é você que tem que dar conta, é você que tem que bancar. Tem uma cobrança assim intensa, e isso muitas vezes amedronta, mas pelo próprio perfil de masculinidade que se coloca, o homem não admite, que tem medo, e aí parte para a violência. E para a mulher é que a mulher tem que reconhecer o seu potencial, o seu valor, a sua importância, né? E não aceitar nenhum tipo de desqualificação. Né? Tem que ter a força e buscar apoio, né? Quando necessário, em outros lugares, com outras pessoas, com outras instituições, para que ela possa se proteger e não se submeter à violência. Precisa a gente entender que esses lugares, né, de vítima ou de autor de violência, eles não são lugares fixos e eternos. As pessoas podem mudar, mas tem que ter o esforço para essa mudança. Né? E, por exemplo, no caso de uma mulher que sofre violência, denuncia e depois decide continuar aquele casamento, ela não tem que sofrer um julgamento moral para dizer, isso é certo, isso é errado. É uma decisão dela, mas ela tem que ter apoio sempre que ela precisar. Ela tem que ter uma rede de apoio que ofereça o suporte que ela necessita para não se submeter à violência, para que aquela violência não continue acontecendo. Né? A decisão de continuar ou não é dela, mas a sociedade, o conjunto de instituições da sociedade tem que estar disponível para oferecer proteção sempre que ela precisar. Aliás, o problema é que hoje não há, né? Essa rede de proteção. Não, tem uma rede de proteção, sim. Agora, quando a mulher chega lá, a decisão dela nem está em jogo. Porque o objetivo dos serviços, do atendimento, é tirá-la da condição de vítima, né? De vítima. Mas, por exemplo, a decisão dela não é questionada. Na maioria das vezes, porque não é essa a intenção, não é desfazer o casamento, por isso que é o tratamento para o homem e para a mulher. Tem uma rede de proteção, sim, que começa a porta de entrada na delegacia, depois tem o serviço de atendimento e proteção emergencial à mulher, atrás da delegacia do Parque 10. Agora, é claro que nós temos uma lacuna enorme. Por exemplo, esses serviços não são estendidos ao interior, eles são feitos
no CRAS, no CRES, né, pela rede de assistência social. Quando a gente entende que essa rede ela deve estar vinculada às secretarias de Justiça e Direitos Humanos, e a todos, exatamente, intersetorial. Então, por exemplo, tem a Vara Maria da Penha, tem a rede de atendimento. Agora, é claro, por exemplo, uma cidade como Manaus, de quase 2 milhões de habitantes, não cabe ter só uma delegacia da mulher, quer dizer, tem 1,5, porque tem uma lá na Zona Norte, que é um anexo. Não é uma delegacia oficialmente. E essa tem sido também uma grande reivindicação nossa do movimento e principalmente do Conselho, que o Conselho é institucional, é paritário, poder público e sociedade civil. Então essa é uma grande reivindicação nossa. Importante que a delegacia da Zona Norte seja devidamente equipada e seja reconhecida como delegacia, não um anexo da delegacia aqui do Parque 10, porque para uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, é claro que não vai responder com eficácia, né? Ok, a gente está partindo para o fim da nossa entrevista. Eu gostaria que vocês quisessem fazer algumas considerações. Tem um tempo para isso. Bem, agora eu vou falar até para os homens, né, já que tem esse espaço aqui. Primeiro a gente quer agradecer, né, eu quero agradecer o teu convite, porque a mídia muito pouco trata assim com cuidado e com respeito essa questão do machismo e do feminismo, né? Muito pelo contrário. Alguns setores da mídia incentivam isso, né? Incentivam quando colocam jornais, né? Às vezes até jornaleco, que a capa do jornal é uma mulher nua, né? Quando utiliza a imagem da mulher para vender o seu jornal, né? Quando utiliza, às vezes, a propaganda de um sapato e põe a coxa inteirinha da mulher com um short bem curtinho. Isso é utilizar a imagem da mulher de forma pejorativa. A cerveja, né? A cerveja. Por que a cerveja, a mulher tem que vir para lá e para cá, né, com um short meio nua? Por que para vender a cerveja? Não, a cerveja, o bom da cerveja é o papo, é a socialização, é o estado que se altera, é a animação que ela traz, é o relaxamento que ela causa, né, após o uso. Não há necessidade de envolver mulher para vender cerveja. Então, assim, a gente agradece, né, e nós esperamos que mais setores da mídia possam estar divulgando, dando visibilidade a esse processo de discussão em torno do fim da violência contra a mulher, mais respeito, mais amor, mais solidariedade, uma sociedade mais fraterna, né, que é o que a gente deseja, né, e mais serviços públicos para as mulheres, mais políticas públicas, né, que amenizem, que melhorem a qualidade de vida da mulher. Então, que a mídia preste mais esse serviço. Isso, assim, para nós é super importante, porque a gente tem muito pouco espaço, né, para tratar do tema. E Olete, só para a gente... Ela tocou em alguns pontos aí, eu me lembrei da música. Eu estava ouvindo no carro umas músicas antigas de Valdir Soriano, Nelson Gonçalves, em que a mulher era tratada assim, tem muita música daquela época, dos anos 50, 60, que o cara tirava a mulher da rua na música, né? Tirou a mulher da rua, trouxe para casa e ela traiu ele e tal, e ele jogava na cara aquilo que, né, que te tirei da rua e não sei o quê. Era um negócio, a gente fica chocado com a mensagem da música, né, para os padrões de hoje. Mas hoje parece que tem outro tipo de música que também muito piores, vulgariza a mulher, né? Muito piores. Que também trata como objeto de consumo. Né? E feita por mulheres, muitas delas. Porque é um mercado que vende a mulher, né? Então, homens e mulheres acabam entrando nessa lógica, né, de que o corpo é uma mercadoria.
E a gente tem que se contrapor a isso, entendendo que o enfrentamento ao machismo, ele só vem com educação, é preciso educação. Quando a gente fala do feminismo, a gente está falando de uma luta por igualdade, de uma luta por respeito, a gente está falando de uma sociedade melhor para homens e para mulheres. Então, para que a gente alcance isso, primeiro nós temos que dizer não a todo tipo de violência, reconhecer que precisamos fazer um esforço de construir outro modo de nos relacionarmos, e isso desde de que a criança nasce, a forma como ela é educada, vai ser imprescindível para poder retirar esse contexto onde se observa tanto comportamento, tanta atitude machista, né? O que uma criança vê desde cedo acontecendo ao seu redor, ela observa atentamente. Então, se os adultos se questionam, se eles analisam e refletem que eles têm que mudar, isso vai também influenciando as novas gerações. As novas gerações, elas já são mais questionadoras em relação a isso. Hoje, por exemplo, a gente tem mais discussão dos direitos das pessoas LGBT, porque as novas gerações já reconhecem, né, de uma forma diferente, já reconhecem com respeito a escolha de cada um, a forma como cada um quer viver, o direito à liberdade individual, à autonomia, né, dentro de uma convivência social. Mas é com educação que a gente vai conseguir reverter essa história. Okay. Só para finalizar essa questão da propaganda, eu me lembro de 1988, por exemplo, a gente já discutia isso, né? O uso da mulher na propaganda. Estou falando de 1988, quando a gente começou a estudar ali essa questão dos direitos humanos, e o direito da mulher era uma discussão que a gente fazia, e parece que nada mudou até hoje, né? Não, eu acho que mudou. Não, estou falando que em relação ao uso da propaganda ali, né? Não estou falando dos direitos de um modo geral, estou falando dessa questão da propaganda. Continua ali, continua, né, usando a imagem a mídia continua. Olha, o Amazonas atual, a gente faz parte da nossa política, não explorar o corpo da mulher nas imagens que a gente publica, né? A gente evita ao máximo esse tipo de notícia e esse tipo de imagem que expõe a mulher, né? Então, isso faz parte da política editorial nossa aqui. Que bom, parabéns. Se a gente tiver que ter audiência, não vai ser usando nem sangue, nem o corpo da mulher. Legal. Eu agradeço então a presença de vocês, muito obrigado pela entrevista, e a gente encerra aqui a nossa transmissão.